Bom dia a todos. Eu sou a doutora Carol da CCIH e hoje, nesse dezembro vermelho aí, nós vamos falar um pouquinho de HIV. Por quê? Porque apesar de parecer que não é importante para todo mundo dentro do hospital, o HIV não é importante só para o infectologista. É importante para vocês pela prevenção de vocês mesmos. E é importante também para vocês saberem até dar a informação atualizada até para os próprios pacientes de quem vocês cuidam, pacientes que vêm procurar ajuda, vizinho que vem procurar ajuda, familiar que vem procurar ajuda. Então, por conta de tudo isso, é bom sempre estar atualizado. Para começar, o HIV é uma sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Ele ataca o sistema imunológico, principalmente as células dos linfócitos CD4, e essas células são responsáveis pelo defender o organismo das doenças. E aí, esse vírus atacando essas células, ele vai alterar o DNA dessas células e vai começar a se replicar. Depois que ele se multiplica, ele vai romper o linfócito e vai procurar um outro linfócito para continuar a se replicar. Então, a replicação é muito rápida. Ter o HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS. HIV tem o vírus HIV, tem o AIDS, é a doença avançada, doença sem controle, doença que não está tomando o remédio direito, ou então que a imunidade está muito baixa, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então tem muitos soropositivos, pacientes que têm, portadores do vírus HIV, que eles vivem anos sem apresentar nenhum sintoma. Mas isso não quer dizer que eles não estão passando a doença para as outras pessoas, porque eles não sabem que tem. E aí, nas relações sexuais desprotegidas, no compartilhamento de seringa, de agulhas, se for o caso do uso de drogas, ou então até uma mãe mesmo, durante a gravidez e a amamentação, que não fez um tratamento correto, que não foi acompanhada, ela pode passar o vírus durante o parto ou durante a amamentação para a criança. Tem um exemplo de um mês passado, comecei a atender uma paciente que foi a partir do segundo trimestre de gestação, porque começou a fazer o pré-natal no segundo trimestre da gestação e descobriu que tem HIV. E nós estamos tentando negativar a carga viral, deixar indetectável, para depois também durante o parto fazer o procedimento correto da medicação durante o parto e para a criança, para que ela não transmita para a criança a doença. Então ela não sabia que tinha, engravidou e aí está nessa situação. Então por isso é sempre importante fazer o teste e o mais importante é se proteger em todas as situações. O HIV ele é um retrovírus, ele é classificado da subfamília Lentiviridae. Então esses Lentiviridae são vírus que compartilham propriedades comuns. Período de incubação prolongado, antes dos sintomas das doenças, infecção das células do sangue e do sistema nervoso e a supressão do sistema imune. Por isso que a pessoa fica muito debilitada enquanto ela ainda não está com tratamento. Aí eu coloquei o assim pega e assim não pega, né? Porque tem um mito do como pega, como não pega. Ainda é um mito hoje em dia. Então pega por sexo vaginal, anal e oral sem preservativo, uso de seringa por mais de uma pessoa contaminada, transfusão de sangue, do sangue contaminado, sangue que não é devidamente analisado, a mãe infectada para o filho durante a gravidez e a amamentação. Paciente HIV positivo não pode amamentar, isso é uma dúvida que até vocês, o paciente pode chegar para vocês. Mesmo indetectável, a mãe não pode amamentar a criança, tá? Porque passa pelo leite. E os instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, e aí entra o acidente de trabalho, os pérfuro-cortantes. Assim não pega o sexo, desde que exista o uso correto da camisinha, do preservativo, a masturbação a dois, o beijo no rosto ou na boca, suor, lágrima, picada de inseto, aperto de mão, abraço, sabonete, toalha, lençóis, talheres, copos, assento de ônibus, piscina, banheiro, doação de sangue, o sangue analisado corretamente e pelo ar, assim não pega. E aí a gente entra numa parte que é justamente profilaxia pré-exposição, tratamento e profilaxia pós-exposição. Então a gente vai começar pela PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que é um tratamento com a terapia antirretroviral, que é a TARV, por 28 dias, para evitar a sobrevivência e a multiplicação do vírus no organismo da pessoa. Ela é indicada para as pessoas que podem ter tido contato com o vírus em algumas situações. E quais são essas situações? Em violência sexual, relação sexual desprotegida, ou que sem o uso do preservativo ou com rompimento do preservativo, e o acidente ocupacional, que também entra na nossa área de novo. Sempre que tiver um risco
no acidente biológico, ele é um paciente desconhecido, uma agulha que a gente não sabe quem foi, a indicação é de tomar a PEP. E a PEP são 28 dias seguidos, então é melhor se prevenir porque é um transtorno. Transtorno com medicação com efeito colateral, o paciente às vezes tem náusea, vômito, às vezes fica um pouquinho amarelo por conta de efeito colateral da medicação, então sempre é bom a prevenção.